dia, querido irmão, querida irmã. Nesta terça-feira, vamos começar bem o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Em verdade eu vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, a vós que me seguiste, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muito dos primeiros serão últimos, e muito dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, mais uma vez hoje a palavra de Deus nos fala do desprendimento. Nos fala e nos alerta e vem nos dar um norte para a nossa vida a respeito do desprendimento. Mas também vem falar da graça maior de Deus, que é a salvação. Por mais que nós nos esforcemos e nos empenhemos para buscar e fazer e merecer esta salvação, não nos é possível por méritos humanos, somente por misericórdia e graça de Deus. O próprio Jesus vai dizer quando os discípulos perguntam: quem poderá então se salvar? E Jesus responde: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, por mais que nós nos empenhemos, nos esforcemos, somente pela misericórdia e pela graça de Deus nos será possível a salvação. Então não adianta muitas vezes nós batermos no peito e dizermos que estamos convertidos e já estamos salvos, porque não é bem assim. A palavra de Deus hoje é clara. E aqueles que se sacrificam aqui nesta terra, neste mundo, por Deus, o que vão receber? Essa é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Aqueles que deixam tudo, aqueles que, num caso mais radical, como os dos discípulos, e como muitos hoje, que deixam tudo para seguir, para pregar o Evangelho, para viver o reino de Deus, seja como pregadores, seja como sacerdotes, o que vão receber? E Jesus vai dizer que aquele que deixar pai, irmãos, casa, bens, por causa do meu nome, receberá muito mais e em herança, em recompensa, a vida eterna. Mas precisamos aqui saber discernir o que Jesus quer dizer com deixar, com abandonar. Não é para nós abandonarmos nossas famílias, nossos pais, mas é para nós colocarmos Jesus como primeiro lugar, colocarmos Jesus como primeiro plano. Porque a riqueza, ela é passageira. A riqueza, ela vai passar, mas aquilo que nós fizermos aqui de bom por o Senhor vai ficar. E também esse evangelho hoje poderíamos meditar também essa parte da questão da riqueza. Jesus de forma alguma aqui ele condena a riqueza. Mas ele vai dizer que quando a riqueza é colocada acima de Deus, quando a riqueza é usada para maltratar, quando a riqueza é usada para, infelizmente, pisar por cima dos mais pequenos,
Aí sim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque infelizmente hoje temos pessoas pobres que são egoístas, que são fechadas, que são egocêntricas, que não estão nem aí para o próximo. E temos muitas pessoas ricas que ajudam, que acolhem, que fazem o bem. Então precisamos ter discernimento antes de podermos meditar essa palavra e levarmos ao pé da letra do que Jesus quer dizer. Mas aqui, pela essa semana, acho que nós vamos ver sobre isso, sobre esse desprendimento, sobre esse desapego das coisas materiais para poder entrar no reino dos céus. E é isso que nós temos que buscar, desapegarmos de tudo aquilo que nós pudermos, porque nós não somos deste mundo, não pertencemos a esse mundo, estamos aqui de passagem. Saímos do coração de Deus e um dia voltaremos para o coração de Deus e de mãos vazias, não levaremos nada, só levaremos o bem que aqui fizermos, somente levaremos as boas ações que aqui fizermos, e se Deus tiver misericórdia de nós, entraremos no seu reino. Que fiquemos com esta meditação para este dia e que tenhamos uma terça-feira iluminada e abençoada pela graça e o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.